Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Protagonist Consultoria. Sou Fernando Aguiar. Marcos Lima, e hoje a gente vai falar sobre empresas na etapa de estruturação. É isso aí. A estruturação, se a gente for olhar, a gente está falando de maturidade, está gravando uma série aqui de vídeos Aham, falando de etapas da maturidade corporativa, sim. certo? Tem a primeira que é a sobrevivência, Aham, que é o como ela faz para passar os primeiros anos ali ou sobreviver. A etapa 2 é a maturidade, 2 é a estruturação. São 4 etapas. Então, hoje uhum. aqui a ideia é a gente falar aqui nesse vídeo sobre estruturação corporativa. Mas como eu defino uma empresa que está nessa etapa? Tá. A estruturação você vai entender que. Vou ter que falar um pouquinho da anterior, tá? Aham, A etapa um é a sobrevivência. Então, a etapa um, o foco é garantir caixa, uhum. tá? Para conseguir fechar o mês. Ok? Para conseguir virar o mês. Isso aí. Tem vários tópicos ali por trás, mas ela conseguiu passar por isso e ela conseguiu fazer caixa. Ou Uhum. seja, ela tem um pulmão financeiro ali de 2, 3, 4, 5 meses. Ótimo. O dono da empresa, os empresários não estão mais preocupados se eles vão fechar a empresa vai falir no próximo período. Uhum. Ok? Tá tranquilo já. Já passou essa etapa. Quando chegou nesse momento, ele tem caixa para 3 meses, 4 meses, ótimo, ele saiu da sobrevivência. A Uhum. empresa está tranquila. Ele vai começar a estruturar a empresa. Tá? O Uhum. que é o estruturar? É contratar pessoas para fazer algumas coisas na empresa. Por quê? Porque ele está crescendo ainda. Sim. Tá? É uma fábrica que vai contratar mais mão de obra, ele vai comprar mais maquinário, entendeu? Uhum. Ele não está preocupado nesse momento em garantir governança. Ponto importante, né? Ponto importante, não é governança. Uhum. Lembra, na sobrevivência, ele validou o modelo de negócio, Aham. ok? Ele entendeu quais são os produtos e sortimentos e o como ele faz para ganhar dinheiro com aquele negócio, Uhum. certo? Quais são os canais, qual é o segmento de mercado, qual o público-alvo. Ele validou isso aí na sobrevivência. Sim. O que ele quer fazer agora? Ele quer escalar isso, tá? Sim. Para escalar isso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a contratar mão de obra. Ele vai fazer times, principalmente operação e comercial. É nessa etapa que eles começam a contratar os primeiros líderes de cada setor? Sim, ele vai começar a contratar coordenadores, supervisores, líderes, entendeu? Uhum. Para operação, para mão de obra. Ou seja, ele na sobrevivência ele tinha um mockup, ele tinha uma operação pequenininha. Ele vai começar a crescer aquela operação, Uhum. tá? Então na sobrevivência o faturamento dele mensal era menor, tá? Que era Uhum. focado ali num time mais enxuto, que a preocupação era conseguir fechar o mês, cara. Sim. Ele validou esse business case. O que ele vai fazer vai começar a crescer esse negócio. Então vai começar a aumentar volumes. Volumes de compras, de operação, de estocagem, vai para galpões ou locais maiores, Aham. ok? Lojas maiores, armazéns maiores, estruturas maiores, tá? Uhum. Contratar pessoas. Então, naturalmente, ele vai começar o quê? Contratar pessoas. Primeira coisa que ele vai perceber, sem ele fazer conta, tá? O fluxo de caixa aumentou muito, mas a margem dele diminuiu, Uhum. ok? Certo. Por quê? Porque ele é muito mais eficiente pequenininho do que quando ele fica um monstro, tá? Uhum. Então a margem dele quando ele estava lá na sobrevivência, hipoteticamente aqui era de 25%, 30%, tá? Uhum. Independente do negócio, é uma fábrica ou alguma coisa. Ele começou a crescer, crescer, crescer. Chegou uma hora que a margem dele caiu para 17, caiu para 15. Uhum. Continua rentável. Só que daí o que acontece? Ele vai ter a necessidade ou ele vai ter a preocupação de estruturar o financeiro. Entendeu? Uhum. Então ele vai contratar um líder financeiro, um gerente financeiro para estruturar o financeiro. E aí não é só estruturar o contas a pagar e receber. É estruturar uma controladoria mínima ali. Então eu vou ter um DRE, um balanço mínimo, um fluxo de caixa futuro, entendeu? Ele vai começar a olhar o negócio de forma estruturada. Uhum. Por quê? Não porque ele acha, nossa, é bacana ter um DRE. Não, não, não. É uma preocupação real dele
que ele entendeu que ele está perdendo rentabilidade. E ele quer entender o porquê que ele está perdendo rentabilidade. Tá? Sim. Então, se você está nos ouvindo aqui e você está numa etapa que você acabou de sair da sobrevivência, estruture o seu financeiro. A estruturação é financeiro e times. Exato. E aí, acho que nessa etapa, eu acho que é um. Você explicando, mestre, eu entendi como uma etapa de investigação, de teste também, mas é mais investigação. Investigação em que caminhos o dinheiro está tendo ali dentro da empresa, investigação de como posicionar melhor as pessoas. É isso. É isso, e você vai começar uma investigação, e você vai começar um aprofundamento dos processos. Ok? Por que eu tô falando isso? Lembra que na sobrevivência eu falei, cara, a gente vai ter. O foco aqui não é desenhar processo? Ainda não é agora. Você vai desenhar, você vai ter seu pop. Mas ainda não vai estar escrito na pedra. Por quê? Porque vamos imaginar que eu seja um fabricante de copos. Tá? Sim. Vamos falar copos plásticos pra pensar que é mais fácil fazer por injeção plástica, tá? Eu sou um fabricante de copos plásticos. Tá? Boa. No começo lá, eu fabrico e eu vendo 50 mil reais, 100 mil reais por mês de copos plásticos. Tô numa sobrevivência. Legal. Ok? Eu vou ter que comprar matéria-prima, eu vou ter que estocar. Mas 50 mil, 100 mil parece muito, mas é pequena operação. Ok? Para copos plásticos Pra copos plásticos. É muito pequena operação. Tá? Eu vou ter lá poucos funcionários. Duas maquininhas. Uma maquininha se bobear. Ok? Um negócio muito... Só um molde. Então, o colaborador, o operador de máquina, nossa, é o Manuel. Eu alinho com o Manuel, o Manuel sabe de cabeça a temperatura do canhão, ele sabe tudo de cabeça. E você sabe e conhece o Manuel tão bem que você sabe o nome da esposa, Tudo, o nome cara. da filha, o que o Manuel gosta, o que o Manuel não gosta. Os seus clientes, cara, seus fornecedores, sei lá, você vai ter 2 fornecedores, 3 fornecedores principais. Ok? Não é uma vasta quantidade de fornecedores. Certo? E você não tem porte para comprar dos grandes. Sim, você tem que fazer um intermediário sempre. Você vai comprar de um pequeno. Você vai ter uma margem menor para validar. Seus clientes são poucos clientes. Você vai saber de cabeça como que é a entrega. E vai ter o cliente que quer que entregue de uma forma. Tem um cliente que entregue no outro horário. Tem cliente que você vai ter que agendar e vai ter que ficar numa fila com o seu caminhão para fazer a entrega. Ok? São poucos clientes. Sim. Você sabe de cabeça como funciona a operação. Ótimo. Esse negócio aqui faturava 100 mil reais, foi crescendo, e agora está faturando 2 milhões por mês. Ok? Sim. Ótimo. Você consegue entender que os processos que valiam para 100 mil reais não valem mais? Não, não vale. Por quê? Porque está mais complexo, cara. Então, os processos, eles vão ficando mais complexos no dia a dia. Nossa, Fernando, mas por que mais complexos? Porque agora, para comprar matéria-prima, você não compra mais do pequenininho. Por quê? Porque o pequenininho não necessariamente consegue te atender. Sim. Então, ou você vai ter que pulverizar a sua carteira para comprar de vários pequenininhos, ou você vai começar a querer comprar do grande. Só que o prazo de entrega do grande não é tão rápido igual do pequeno. Você precisa se organizar melhor pelos prazos, né? Você vai ter que se planejar. Porque o pequenininho, sei lá, tô viajando. A margem dele ele é mais caro, só que ele te entrega em D mais 2. Sim. Você pediu hoje, daqui 2 dias ele te entrega. E com a flexibilidade do pedido que você quiser. O que você quiser. Porque quando você vai falar com um grande, você tem uma quantidade, um lote mínimo de compra e um lote mínimo de colocação para mensal. Porque senão você perde seu cadastro, né? É isso. Então, fala assim, ó, pro pequenininho que você comprava lá com ele. Então, ó, vamos imaginar que se eu vendo 100 mil por mês, uns 40 mil reais eu tô comprando matéria-prima. Entendeu? 40% do mais ou menos do faturamento bruto. Sim. Então, se eu tô vendendo 100 mil por mês, eu compro 40 mil reais do pequenininho. Que pro pequenininho eu sou um baita de um cliente. 40 mil. Ok? Agora eu passei para 2 milhões. Ok? Eu tô falando que eu compro
de matéria-prima por mês, R$ 800 mil. Uhum. Pelo menos, 40%. Sim. Entendeu? Tá certa a conta, não? Tá. É isso aí, né? É isso aí. R$ 800 mil. Se eu for no pequenininho. Só que se eu for no grande, esse 800 mil pode cair para 600 mil. Pô, legal pra caramba, uma É 200 redução. mil que o empresário coloca no bolso. É, legal. Ótimo. Uhum. Só que para eu gastar os R$ 600 mil no grande, o grande não aceita lá mais eu chegar a cada dia com um pedidinho numa folha de pão. Não, você vai ter que ter estoque, você vai ter que ter, às vezes, até garantia financeira, né? E o tempo de entrega dele não é 2 dias. Uhum. Ok? Eu vou colocar um pedido agora para ele me entregar, sei lá, eu daqui 15, 20 dias. Caraca. E eu vou ter que dar previsibilidade para ele do quanto que eu vou comprar no mês que vem, no outro mês, com uma certa aderência, concorda? Uhum. O grande não vai, não é parcelaria. Uhum. Ótimo, então mudou. Eu vou ter que mudar o meu planejamento interno para conseguir colocar aquele pedido lá. Uhum. Já mudou todo o processo interno. Sim. Eu já criei a área de planejamento, já tirei uma área, já mexi na área de compras, já criei um PCM, entendeu o que dizer? Sim. Eu já comecei a mudar tudo. Quando eu falo que eu criei processos, não necessariamente são pessoas, mas eu criei um processo que alguém vai ter que fazer aquilo. Uhum. Pode ser o time de compras, mas é um processo diferente. Entendeu? É verdade, cara. Então, e aí eu falo assim, ó, se essa empresa saiu de 2 milhões, chegou em 5. Aquele processo de 2 possivelmente já não vale mais. Uhum. Entendeu? Então, você sempre vai ter que ir construindo processos. Só que os processos, você vai chegar vai começar a entender que, de acordo com o tamanho que você vai ficando, os processos não são mais válidos. Uhum. Tá? E você vai estar, a sua empresa vai estar no momento ali, quando está faturando 1 milhão, 700 mil por mês, onde o crescimento dela para sair de 700 mil e chegar a 4 milhões é rápido. Uhum. Entendeu? É complexo ela sair de 100 mil e chegar em 700. Sim. Certo? Só que sair de 700 para 4 é mais simples. Uhum. Por quê? Porque já validou o modelo de negócio antes. Já entendeu o comportamento de compra do consumidor, já entendeu o fornecimento, o DRE, entendeu? Sim. Então, nesse momento aqui, vamos lá? É o momento de testes, quem está falando. Uhum. Fundamental ter um financeiro estruturado. Sim. Por quê? Porque os testes, isso que os empresários incorrem muitos erros, tá? Alguns deles estão nessa fase aqui e eles demoram para ter um financeiro estruturado. Porque a maioria não vem da área financeira, Não. né, Fernando? A maioria vem da área de produção ou Isso. de vendas, né, cara? Então, o que acontece? Eles colocam no financeiro uma pessoa que não tem skills de financeiro, Que é uma pessoa que dá confiança de dele. confiança. Uhum. Então, quem que é o financeiro? É a esposa, é o filho, é a filha, é o sobrinho, é o cunhado, é o tio, entendeu? É a mãe. Essa pessoa está no financeiro. E essa pessoa faz com maestria contas a pagar e contas a receber. Uhum. Ok? Eu garanto que não tem ninguém roubando isso daqui. Eu falo assim, ó, contas a pagar é isso, contas a receber é isso, eu vou lá, eu cobro, eu vou lá e pago. Isso aqui é meu fluxo de caixa. Uhum. Mas não é disso que a gente tá falando. Eu tô falando de ter um DRE aberto, detalhado, para quando você faz uma mudança lá na sua fábrica, aquela mudança na fábrica, aquela hora essa que você fez no sábado, no domingo, vai impactar no seu DRE. Uhum. Ela reflete direto, né? Aquela operação que você fez lá no sábado e domingo, que você pagou hora extra, com 100% da hora, certo? Você conseguiu vender pra caramba, por exemplo. Aquela operação foi rentável? Valeu a pena? Você consegue. O valeu a pena não é só no esforço de vendas, porque isso é faturamento bruto. O dono sabe fácil, olha, no fim de semana que a gente fez aquela operação lá, vendeu a mais tantos mil reais, entendeu? Sim. Mas qual que foi o lucro líquido daquela operação? Uhum. Entendeu? Por quê? Porque o time ficou no final de semana, você teve que pagar isso, teve que pagar aquilo, pagou transporte, pagou hora 100%. Geralmente, é muito louco isso, tá? Quem trabalha com fábrica, você começa a entender que no terceiro turno e no final de semana, você tem mais perda de matéria-prima. Por quê? Porque o time não tá tão focado, cara. Entendeu? Então, o normal de mercado é você ter perda de matéria-prima no Fabril é, sei lá, 6%, 5%, 8%. Tem vezes que chega a bater 15%.
No noturno, né? no noturno, cara. Ou no final de semana. 15% é coisa pra caramba. Você tem que tá dentro da conta, né, cara? E isso que eu ia falar. Então, o seu financeiro, ele vai falar assim, opa, essa operação que a gente fez aqui, embora tenha vendido muito, Uhum. o lucro líquido dela, que no seu negócio normal é de 20%, caiu para 15%. Uhum. Opa, a gente perdeu 5% de lucro líquido aqui. É. Eu acho que o mesmo acontece quando a gente tem, por exemplo, operações de vendas também, né? Que é onde tem desconto. E será que É isso, cara. você perdeu dinheiro naquela operação de vendas ou não? É isso. Então, tipo, o financeiro estruturado, eu brinco que ele é um grande guardião do negócio, tá? Uhum. O financeiro, ele não vai conseguir saber aonde está o erro ou, vamos lá, melhor, o que tem que ser feito. Uhum. Ele vai falar, a sua margem de contribuição tá ruim. Quando você me fala que a margem de contribuição tá ruim, eu entendo de cara que eu tenho um problema no financeiro. Uhum. Qual que é o processo financeiro? Aí eu vou ter que aprofundar nos processos de financeiros para entender. Olha, o seu CMV tá caro. Uhum. Tô com problema em compras. Agora, o que eu tenho que fazer em compras? Eu vou ter que mergulhar e rever os processos de compras. Sim. O seu custo operacional está muito caro. Eu sei que meu processo de planejamento e execução fabril tá gordo. Uhum. Não tá efetivo e eficiente. Então eu vou ter que. A operação vai ter que rever os processos. Entendeu? De Sim. repente, eu montei muitos turnos e o negócio tá ficando engessado. Eu vou ter que rever isso aqui. Uhum. Então, o financeiro, quando eu brinco, ele é a grande bússola que o empresário tem no dia a dia. Sim. Entendeu? E ele vai te falar e falar assim: olha, tem que rever tal processo. Qual é o processo correto? Não é o financeiro que vai falar. É. Entendeu? Uhum. Aí entra no negócio de você ir por tentativa lá e sacando o negócio, lendo o processo tal, e arrumando, ajustando esse processo. Uhum. Só que vocês entendem assim, ó, a vida do empresário foi, ele estava sobrevivendo, conseguiu, e agora ele escalou. Uhum. Nesse momento de escalar, a preocupação dele não estava em ajustar processos. Estava em vender e entregar, vender e entregar, vender e entregar. Então, naturalmente, quando você pega empresas que estão faturando 2, 4, 5, 7 milhões por mês, Uhum. com raras exceções, a maior parte delas estão com os processos ruins. Sim. E se o empresário começar a olhar e pegar o histórico, por isso que quando eu vou fazer um projeto assim, eu falo assim, me dá o histórico de DRE seu de 4 anos. Uhum. Porque certeza que no passado, quando fala assim, ó, quando ele saiu da sobrevivência e começou a crescer, Uhum. o lucro líquido dele era bom. Entendeu? Certeza. Então, por quê? Porque senão ele não conseguia sair da sobrevivência. Aham. Então ele tava com lucro líquido lá de, sei lá, 20, 17. E aí nessa brincadeira toda ele perdeu uns 10, 12% de lucro líquido. Caraca. Mestre. Entendeu? E, e, Aham. e ele só vai querer olhar para o financeiro. O empresário que não tá antenado, tá? Aham. Ele só vai olhar para o financeiro quando o lucro líquido dele cai. Quando já começa a ter problema de novo e talvez ele até regride de novo para É sobrevivência. isso aí. Aham. E, e esse ponto é muito importante para a gente entender. Essa etapa de maturidade, ela é transitória É transitório. ou deveria ser transitória, É, mas muita gente estaciona lá. sim. Como ter certeza e não estacionar nesse processo? Tá. Essa é uma etapa que ela deveria ser transitória, tá? Uhum. Por quê? Porque o ideal, ou vamos lá, o foco do empresário é Uhum. sair da operação e ir para o estratégico. Uhum. Nessa etapa, ele continua a operação. Ah, ele não saiu, né? Não. Uhum. Por quê? Vamos pensar. O negócio está crescendo, crescendo, crescendo. Ele já tem gerentes rodando. Uhum. Só que, como o negócio não tem uma governança ainda, as mudanças. Ele não tem clareza ainda, Uhum. tá? E tá tudo certo, faz parte do crescimento dele. De que se o processo dele tá correto também.
Ok? Ok. Então ele fala para todo mundo, pessoal, isso aqui, ó, o processo é 2 para direita, 3 para esquerda e 1 para cima. Cara, vai começar a dar merda com o tempo. Uhum. Ok? Aí você vai ver o pessoal tá fazendo bolão quadrado. Só que, sacou? Por quê? Aham. Porque não tá maduro e tá tudo bem. Aham. E o time depende dele para tomar decisões quando o processo foge. Sim. Só que o processo tá fugindo todo dia. É isso. Então o que começa a acontecer, tá? Ele começa a ser requerido pelos. Ele tá passando pela fábrica. Alguém chama ele e fala assim: seu João, Dona Maria, tá acontecendo isso daqui, ó. E aí ele entra no detalhe do detalhe e fala: nossa, isso aqui a gente tem que olhar com o fornecedor. Isso aqui vai atrapalhar no cliente. Por quê? Porque Uhum. ele sobreviveu lá, então ele sabe o que o cliente precisa. E aquilo que tá acontecendo lá não é necessariamente aquilo, porque ele escalou. Uhum. Entendeu? Só que ele não consegue olhar o todo. Ele Sim. olha facetas do todo. Uhum. Entendeu? E qual que é o perigo? Essas facetas que ele tem do todo, do dia a dia que ele anda na operação, na cabeça dele dá uma expansão de como se aquilo fosse a verdade absoluta do que está acontecendo. Uhum. Ou seja, ele ainda não tem governança e um grupo de indicadores e dashboard, balance scorecard ou outras ferramentas para dar para ele uma visão, tipo um cockpit, fala assim, olha, o que está acontecendo na minha empresa hoje? Não só financeiramente falando, Uhum. de qualidade, de entrega, de nível de serviço, de satisfação de cliente. Uhum. Eu tô bem ou tô mal? Ele não tem isso. Não tem nem ideia, né? Então o que acontece? Ele anda pela fábrica dele, pela operação, ou pelo restaurante, pelo varejo, e interações pequenas ele generaliza. Hum. Se eu vi um cliente insatisfeito, pode ser que esse time todo aqui, sei lá, nesse momento o time dele já cresceu, tá? Sim. O meu time todo tá uma merda. Por quê? Porque, puta, eu peguei um caso aqui que eu não gostei, cara. Uhum. Só que ele não tem ferramentas para saber se o cliente dele está satisfeito ou não com ele. Tomando decisão. Então, a bússola dele agora começa a ser o financeiro, porque até então ele não tinha um financeiro estruturado. Aham. Só que ele não sabe ainda se ele está perdendo satisfação e lealdade de cliente. Então, isso deixa ele muito preocupado. Uhum. E ele continua andando operação para olhar a qualidade, para olhar, para interagir com o cliente, para entender na cabeça dele como tá isso. Por quê? Porque Uhum. ele ainda não tem estruturação. Então, nesse momento, ele ainda não consegue sair da operação. Uhum. Não é falar, tipo, desenha seus processos, sai do operacional e vem pro estratégico. Não, cara, você não consegue fazer isso ainda aqui. Uhum. Faz parte. Por quê? Porque você vai ter que ir para a próxima etapa, que é a governança, Sim. tá? Então, só que muitos deles param aqui, tá? Uhum. Nessa etapa aqui, ela deveria ser transitória. Mas ela se tornou a realidade da empresa. E qualquer coisa além disso é uma utopia, né? É isso. Então, eu vou te falar que os nossos clientes, todos eles estão nessa etapa que a gente entra no projeto, todos eles, sem exceção, de médio porte. Médio porte, né? Porque as grandes já Não. estão todas estruturadas e. Se a gente pensa em empresas de grande porte, todas elas já estão na última etapa, tá? De maturidade. Uhum. Não tem Sim. nem o que falar sobre isso, tá? Uhum. Agora, empresas familiares que faturam 5, 7, 10, 15 milhões por mês, que é o porte de clientes que a gente pode falar, todas elas estão nessa etapa. E são empresas de 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos de empresa, No mínimo 10, né? no mínimo 10, tá nessa etapa. Uhum. No mínimo, sei lá, no mínimo 4 lá, que é a etapa que sai da sobrevivência, tá? Aham. Ele tá nessa etapa. Por quê? Porque isso ele aprendeu. Uhum. Só que, qual que é o ponto? Ele continua trabalhando 10 horas todo dia, ele continua indo lá e inspecionando presencialmente o negócio, mesmo ele já tendo gerente, tá? Uhum. Tem gerente, tem processo, tem política, tem norma, só que ele continua preso nesse alçapão, cara. Uhum. Por quê? Porque ele não criou governança. E ele entende que ele não pode ser da operação, e ele não pode ser da operação. Uhum.
Não é porque ele criou uma POP, um processo, um procedimento. Ótimo, agora eu vou sair, vou. Não, bonitão. Não Você não vai. pode. E não pode, não saia. É. Você vai matar a sua empresa se você sair. É, porque no dia a dia ainda é essas facetas da realidade que ele percebe Aham. que ele vai lá e corrige o prumo. Ele só vai poder sair do dia a dia da operação quando ele tiver uma governança instalada com indicadores e dashboards que passem para ele uma realidade que ele confie. Caraca. E que seja rápido para ele falar assim: opa, essa não é a realidade que eu quero passar ou para o meu cliente. Uhum. Então ele vai ter que ter uma informação do todo com uma profundidade grande que dê para ele conforto, Uhum. ok? Para ele ficar na casa de campo dele e falar: opa, olhei aqui agora, isso aqui tá ruim, agora eu preciso interagir. Aham. Se não é isso, ele vai continuar indo lá. E pensa comigo, só um processo e o indicador do processo não dá tranquilidade para ninguém. Não dá. Não é porque o processo está indo bem, isso não significa nada. Entendeu? Uhum. Para quem entende um pouco mais de negócio, eu tô há 20 anos em consultoria, ok? Uhum. Não é porque o processo está correto Que tá tudo bem, né? que tá tudo bem. Uhum. O processo é o meio, não é o fim. Uhum. Entendeu? É tipo assim, eu falar assim, olha, você tem uma viagem para Miami, Aham. entendeu? Uma empresa de viagem de pacote de turismo para Miami. Tá bom, cara. O seu processo é simplesmente o check-in no aeroporto. O check-in no aeroporto significa agora que seus clientes estão seus clientes estão com uma viagem para Miami, estão felizes, cara? Tem muita variável aqui no meio, Uhum. entendeu? Quantas interações tem durante a viagem? Quanto que você teve de margem? Quanto que você teve de captação de novos clientes? Esse cliente comprou de novo, não comprou de novo? Tudo, cara. Você tá conseguindo ter um turnover interessante dentro da sua empresa? É vasto isso, Marcos. É muita coisa, né? E assim, mestre, eu acho que para mim ficou claro nessa etapa que começa a estruturação de entender quais indicadores são essenciais para você começar a tomada de decisão, porque até então a tomada de decisão é o olho do dono, Isso. né? Então, começar a tomar decisão baseado em indicadores e também trazer pessoas para que apoiem esse líder. Então, agora ele não interage com todos da empresa, ele interage diretamente com o 2, 3, 5, né? E esses 5 são intermediários até a ponta final. Claro que ele pode interagir com aquele Sim. cliente, aquele funcionário, e ele tá ali, tem pessoas intermediárias com funcionários finais, né? Isso. Isso é estruturação, Uhum. tá? Só que na estruturação ainda você vai perceber que o dono não fica confortável e tá tudo bem, e faz parte dessa etapa, tá? É confiando desconfiado, né? Em confiar só nos gerentes. Uhum. Por quê? Porque ele não tem informação, cara. Pensa, esse dono vivenciou a sobrevivência, cara. Uhum. Na sobrevivência ele tinha toda a informação do mundo na mão dele. Sim. Então ele olhava no olho do cliente, ele olhava na peça que saía e ele sabia se o negócio ia ser rentável ou não. Uhum. Ok? Daí você vai falar para esse dono que vivenciou isso, confiar num gerente. Esse gerente não vivenciou isso, cara. Uhum. Esse gerente que ele colocou ali para o negócio dele, não tem nem metade do know-how que ele tem do negócio. Uhum. Nem um terço, nem 10%. Sim. Ok? É alguém que fez uma faculdade, mas tipo, ok, ele entende isso daqui, mas ele não sabe aquela merda lá atrás, cara. Às vezes até vem de outra empresa, até com Isso, experiência de cara. gerente em outra empresa, só que não é a realidade da Não empresa sabe, que ele tá cara. agora. Não entende. E E aí, vamos lá. Esse dono vai continuar indo lá embaixo e conversando com o operário, cara. uhum, Vai continuar. E vai ter que continuar. sim. Então, tipo, o ponto é. Minha cabeça. Você tá nessa etapa, estrutura o seu financeiro com profundidade, cara. Uhum, Monte times para você conseguir escalar, ganhar dinheiro. uhum, Continue descendo no operacional.
Uhum. Você só vai sair do operacional quando você tiver uma governança instalada que te permita ter números concretos de como estão os diferentes áreas do seu negócio. Sim. Entendeu? Se o comercial está desenhado, eu tenho clareza lá do funil de vendas, eu sei o quanto que está caindo em cada negócio, eu tenho Uhum. uma visão clara do customer experience, eu tenho uma Uhum. visão clara de qualidade, eu tenho uma visão clara do financeiro, eu Uhum. tenho uma visão clara de custo operacional. Entendeu o que dizer? Sim. E até mesmo a interação com as. Eu acho que um ponto importante é a interação com a liderança que você trouxe. Você não vai ser gestor dela. Porque para gerir, você precisa ter Não, todas as metas bem indicadas não. e você organizar a gestão das metas, né? Você vai ser ali um tutor, mestre, do seu gerente? É muito louco isso, tá? Uhum. É um direcionador, Marcos, que Uhum. você vai ser, tá? Uhum. Porque você não vai pegar toda a sua informação com ele, cara. E tá Uhum. tudo bem, não pegue. Uhum. Entendeu? É uma etapa na empresa onde os empresários demandam muito esforço da empresa, cara. Uhum. É isso mesmo. E aí, de novo, igual a gente falou anteriormente, muitos empresários param nessa etapa Uhum. e entendem que esse é o modelo, cara. Por quê? Porque tem descrença do futuro, cara. Entendeu? Uhum. E não acredita, fala assim, nossa, eu vou criar um monte de modelos, um monte de indicadores, um monte de governança. O que é governança? É como você vai governar esse modelo. Sim. Governança é isso. Sem você precisar ir lá embaixo e conversar com o analista. Sempre você estar lá na mesa conversando com o dono da Uhum. outra empresa, com o cliente, tá? Sim. É o como você criar uma governança que te permita sair do operacional. É. Mas eu acho que algo que deve dar um. Que deve deixar as pessoas, os empresários mais nessa etapa é. Ele sabia como fazer uma empresa, ele soube, ou ele conseguiu trilhar o caminho até uma empresa de 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Isso. Ele sabe fazer uma empresa Desse desse tamanho. valor, desse tamanho. Só que fazer essa empresa virar 20 Aí milhões é difícil. é outro desafio, é outro caminho. E pela até talvez até a perspectiva, pô, foi legal pra caramba, eu cheguei até aqui. Será que eu Ó, preciso de mais? eu posso falar que a gente descobriu. Esse ano chegaram 2 clientes pra gente nesse modelo, tá? Uhum, São famílias que já estão, são nichos diferentes, tá? uhum, Já estão no mercado na segunda geração, ok? legal. Já fizeram o quê? Abriram uma empresa, chegava em 1,5 milhão, vende essa empresa. Caraca. Daí eles começam do zero. Por quê? Porque eles aprenderam esse modelo. Aham. Eles são bons nisso, cara, ok? Eles entenderam que eles têm dificuldade em sair desse modelo aqui de 1,5 milhão Aham. e ir para 12. Caraca. Por quê? Porque aqui vai ter que ter governança, cara. Uhum. Entendeu? Só que ficar nesse 1,5 milhão é muito pesado, cara, porque começa a ter muito caos, a empresa está crescendo. Uhum. Então o que eles entenderam? Eles são muito bons em pegar do zero e chegar em 1,5 milhão. Caraca. Né? Que eles vendem, Aham. abre outra do zero, 1,5 milhão. vende. Cara, isso é uma terceira vez isso aí. Caraca. Entendeu? São puta cegonha de empresa, né, cara? Fabrica a empresa E vende, cara. e Entendeu? vende. E o que eu tô falando muito com eles é, cara, tem muita grana daqui pra frente. Uhum. Um business case que eu tô montando com eles é falar assim, não venda agora. Você vender com 10 Caraca, imagina a margem. é muito mais legal. Entendeu? E vamos dizer que eles demoram 2 anos pra chegar nisso, né? Isso. Eles estão fazendo 5 anos em 1, né? Tá sacando o que eu tô falando? Sim. Eu falei assim, cara, o esforço que vocês fazem do zero pra chegar no 1,5 milhão, que se a gente pegar essa mesma energia com direcionamento, em 3 anos, 4 anos, a gente chega em 10, cara. Caraca, ficaria legal pra E caramba. aí você vende ela com 10. Entendeu? Aham. Vocês vão colocar muito mais grana. Só que eles vão ter que montar uma governança, não vão ficar maluco. Sim. Por quê? Porque aqui é só família, cara. Caraca. Aqui você vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter um financeiro, vai ter que ter alguém que vai cuidar. Entendeu o que dizer? Aham. Você vai ter que começar a ter processos estruturados, vai ter que ter uma governança, indicadores, um rapazinho para fazer BI. Aham.
Porque até então não tem indicador, cara. Não tem Tem nada. não tem nada. Tem Cria o nada. negócio cresceu. Chega no momento que começa a dar muita dor de cabeça, porque com 1,5 milhão por mês já começa a dar dor de cabeça, tá? Ok? Aham. Já começa a dar um monte de pau interno É muito cliente, é muito... do filho falou uma coisa, mas não tem sistema, tá? Aham. O filho falou A, a empresa, o pai não acha que o trabalho tá errado, mas não tem um financeiro, então você não sabe o que tá certo e o que tá errado. Aham. É muito mais na percepção deles. Você não tem uma conta lá e fala assim, opa, o que o filho tá falando é mais rentável. Não. Então começa a dar muito conflito, cara. Aham. Por quê? Porque, tipo, é muito subjetivo as decisões. Você não faz uma decisão, olha, isso aqui vai estar mais rentável, cara. Uhum. Se a gente olha pra 6 meses é isso, mas, puta, se a gente olha pra um ano, isso aqui é mais rentável. Não tem essa análise. Sim. Então começa a dar muito conflito pessoal entre eles. Caraca, que loucura. O que eles fazem? Vende o negócio. Abre do zero. No zero não dá pau, cara. Por quê? Porque é um negocinho assim, Marcos. Entendeu o que dizer? Caraca. A família fica unida, tem grana, tá vivendo bem. Opa, vende. E depois de 2, 3 anos, montou outro. Vende de novo. Caraca. É louco, né? Tem muita oportunidade então, mestre. É interessantíssimo, cara. Muito bom. Boa? Acho que hoje a gente destrinchou a estruturação, né, cara? Isso. Muito legal. Então entendemos os desafios, entendemos como sobreviver e sair dessa etapa, né? Isso. E aí no próximo a gente possivelmente vai falar da próxima etapa, né? Que a gente tá fazendo essa trilha, É né? isso aí. Vamos pra governança no próximo. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Grande abraço.